Graça e paz, igreja. É um privilégio mais uma vez estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. E eu queria orar. Pai, neste momento eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, eu peço, Pai, mais uma vez que o Senhor possa falar conosco por meio da tua santa palavra. E ao terminar esse estudo, Pai, essa reflexão, que o Senhor possa transformar os nossos corações. Que possamos ter a mesma confiança, a mesma convicção que o salmista Davi. Te entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que muitos dos senhores não têm dormido em virtude das circunstâncias que estamos vivendo, porque durante o dia somos bombardeados e ao final da noite, quando vamos tentar dormir, colocar nossas cabeças nos travesseiros, a gente acaba que não consegue pegar no sono. Mas eu queria ler com os irmãos o Salmo 4, que foi escrito pelo rei Davi, e desse salmo a gente vai extrair algumas verdades importantes para trazer consolo aos nossos corações. Vamos lá? Salmo 4. A gente vai ler do verso 1 ao verso 8. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria que me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Repetiu o verso 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Os irmãos sabem que o Inário de Israel é o livro que hoje nós conhecemos como Salmos, como os Cânticos. Eram escritos pelos salmistas e cantados que mostravam muitas vezes o coração dos salmistas, o que eles estavam passando, corações muitas vezes que estavam angustiados, tristes. E nesse salmo não é diferente. O salmista Davi provavelmente estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão ou pelo rei Saul. Então há essas duas margens de interpretação. Mas o nosso foco aqui é tentar extrair algumas lições que o salmista conseguiu entender a respeito de Deus, para que possamos viver e passar por esses dias com alegria e tranquilos no Senhor. No primeiro verso, nós podemos perceber que o salmista, ele, ao mesmo tempo que clama ao Senhor, ele tem um espírito de gratidão, ele tem um espírito de certeza de que a oração dele vai ser respondida. Porque olha só no verso 1. Verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Aqui demonstra que o salmista Davi tinha uma experiência com Deus. Ele tinha o Deus de Israel como um Deus próximo a ele, não como um Deus distante. Então ele diz, na angústia me tens aliviado. Aqui demonstra que o salmista Davi, ele já foi amparado, já tinha sido amparado outras vezes pelo próprio Deus. Então, nós sabemos, conhecemos a história do rei Davi, ele passou por muitas coisas antes do reinado, durante seu reinado, muitos problemas, problemas até familiares, mas ele sabia que ele poderia se socorrer a Deus e que ele teria conforto e alívio para a sua angústia. E ele prossegue. No verso 2 ele vai dizer, ó homens, aqui ele está provavelmente direcionando essa pergunta àqueles que estavam perseguindo ele nesse contexto. Então ele diz, ó homens, quando tornareis a minha glória em vexame,
Aqui, quando ele fala glória em vexame, provavelmente o salmista, o rei Davi, ele estava falando do seu trono. Ele estava distante do seu trono, ele estava distante de sua coroa, distante dos privilégios que o trono concedia a ele, que foi uma permissão de Deus. Então, ele pergunta: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? E no verso 3, ele vai dizer: sabei, porém, ou seja, tomem conhecimento de que o Senhor distingue para si o piedoso. Então, primeira coisa que nós aprendemos aqui nesses versos é que Deus ele não está indiferente ao sofrimento de seus filhos. Deus não está de olhos vendados ao sofrimento daqueles que o amam. Então, quando ele diz, olha, o Senhor ele sabe distinguir quem é joio e quem é trigo. Ele sabe distinguir quem, em meias adversidades, permanece fiel, permanece confiante. E não somente isso, ele vai responder, porque o salmista Davi tem a plena certeza de que ele seria respondido. Deus viria ao socorro dele, trazendo conforto em meio todo a esse sofrimento. Então, nós conseguimos perceber que Deus não está indiferente ao sofrimento. E será que, no nosso contexto hoje, Deus está indiferente ao nosso sofrimento? Às nossas angústias, aos nossos clamores? Será que Deus nos abandonou? É evidente que não. Nós cantamos, pregamos, tantas letras bonitas que falam da nossa confiança em Deus, mas nesses momentos, infelizmente, em algumas situações a gente acaba fraquejando. Mas o salmista demonstra que, olha, vocês podem confiar no Senhor. Vocês podem confiar que Ele não está indiferente. Ele ouve a oração do piedoso. Ele ouve a oração daquele que tem uma verdadeira comunhão. E ao passarmos por essa situação, por essa pandemia, nós vamos ter a certeza de que Deus esteve conosco. Ele nos sustentou durante todos esses dias. Então, essa é uma das lições que o salmista deixa pra gente. E ele prossegue. Eu queria agora pular para o verso 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Provavelmente aqui também, aquelas pessoas que estavam ao lado de Davi, fugindo junto com Davi das perseguições, eles começaram a questionar, quem nos mostrará o bem? Aonde está a bondade? Quem nos mostrará bondade em meio a tanto sofrimento? Será que é possível ter alívio, ter conforto em meio ao sofrimento? A pergunta parece não ter resposta. Mas o salmista, ele continua dizendo, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então, aquela pergunta que é vaga, que não tem uma resposta, Davi apresenta uma resposta. Fala, olha, o Senhor, ó Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E essa expressão significa dizer que Davi estava clamando a Deus para que Deus olhasse para ele e para todas aquelas pessoas que estavam com ele de forma amorosa, de forma compassiva, para que trouxesse alívio em meio àquela perseguição. Então, Davi, em nenhum momento, ele perdia a confiança em Deus. Ele se sentia, muitas vezes, angustiado. No entanto, ele não deixava de lado a sua confiança em Deus. Por isso que ele diz, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E é uma expressão muito semelhante àquela do versículo 1 do Salmo 67, que o salmista também lá diz uma coisa muito semelhante. Tá? E quando a gente vai para o Novo Testamento, quem é a luz do mundo? Quem é a luz dos homens? Quem é a luz que clareia em meio às trevas? Lógico, é o nosso Cristo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Então, se Deus, Ele nos entregou o que era mais precioso, revelou a nós a luz
que é Cristo Jesus, que nos salvou lá atrás, que nos chamou para essa família tão preciosa que é a família cristã, se Ele deu algo tão precioso, será que Ele não vai nos livrar desses momentos tão difíceis que acabam, que parece que não vão terminar nunca? É evidente que não. Deus está sempre disposto a nos socorrer. No momento oportuno, Ele vai intervir na história. Então podemos ter a confiança de que o Senhor, Ele está conosco. E nós cristãos temos que entender que nosso Deus é soberano. E dizer que Deus é soberano significa dizer que Ele tem o controle sobre todas as coisas, porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, mas também significa dizer que Ele vai intervir na nossa história, no nosso momento, no momento oportuno, no momento que Ele bem entender. Porque nós agora não compreendemos, mas sabemos que esse momento tem tratado com os nossos corações, Deus tem trabalhado em nós de alguma forma, porque às vezes no conforto de nossas casas nós acabamos deixando a leitura da Bíblia de lado, deixamos de orar ao Senhor e eu falo de mim mesmo. Nesses momentos tiveram alguns dias que eu fiquei bastante angustiado e isso me levou à leitura da Bíblia, à oração. E é isso que Deus quer. Nós não conseguimos entender porque os cristãos sofrem, mas nós sabemos que Ele vai tratar nosso coração, tem tratado, e com certeza, ao passarmos por esse momento, nós sairemos como cristãos mais maduros e confiantes nele. E ele prossegue, no verso 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha só, Davi, ele, quando foi rei, ele tinha tudo à sua disposição. Ele tinha todos os manjares, no bom sentido, à sua disposição, porque ele era rei. Mas a alegria de Davi não consistia nessas coisas. A origem de Davi não era esses prazeres. A alegria de Davi tinha origem no próprio Deus. Então, Davi, ele via aqueles que estavam perseguindo, que eles estavam desfrutando de algumas situações boas. Ele fala, olha, a fartura de cereal e de vinho, mas Davi tinha, olha, a minha alegria não está nessas coisas. Minha alegria está no Salvador, naquele que tem cuidado de mim, no Senhor de Israel, no Jeová Jireh, Jeová Rafá. Então, Davi tinha essa consciência. Por isso que, e concluindo a nossa reflexão, no verso 8 ele vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, Davi passou por várias situações, passou por várias circunstâncias, mas as circunstâncias nunca o cegaram, ao ponto de ele esquecer daquele Deus que tinha chamado ele, que tinha ungido ele rei. Então, que tenhamos a mesma confiança, que tenhamos a mesma crença que Davi teve em Deus. Tá? Hoje, nós que fomos alcançados por essa graça tão maravilhosa, essa graça que nos constrange, é porque nós não merecemos, e mesmo assim Ele derrama a misericórdia dele sobre nós a cada dia, que possamos ter essa mesma convicção do rei Davi. Esse é um momento que nós não sabemos quando vai cessar, mas sabemos que uma hora vai cessar, porque o cristão, ele não vive um sofrimento eterno. Nós sabemos que nós estamos seguros em Cristo Jesus. E como ele disse em Mateus capítulo 28, no finalzinho, eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Então, que tenhamos essa confiança, que hoje, ao deitar, você possa se lembrar dos feitos, se lembrar das obras que Ele já fez na sua vida, e que você possa dormir seguro, possa se deitar e logo dormir,
porque o Senhor está contigo e Ele vai te sustentar durante esses momentos. Podem parecer difíceis, mas Ele estará contigo. Amém? Vamos orar para finalizar? Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, por essa palavra, Pai. Eu particularmente agradeço porque falou muito ao meu coração. E esses dias, Pai, têm sido dias difíceis, tem testado a minha fé, também acredito que tem testado a fé dos meus irmãos. Pai, eu te peço que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, Pai, escrever tua palavra no nosso coração, como de Jeremias, para que não venhamos pecar contra o Senhor, que não venhamos, Pai, deixar que a ansiedade cegue os nossos olhos, mas traz paz, conforta o nosso coração. Pai, que possamos, ao final do dia, ao deitar em nossas camas, que possamos dormir, deitar e logo dormir, porque sabemos que o Senhor, Pai, nos faz repousar seguramente. Pai, te agradecemos por tudo. Fale ao coração dos nossos irmãos. Dê um dia abençoado na tua presença. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Tenham um ótimo dia e nunca se lembre. Faça como Davi fez. Em paz me deito e logo pego no sono, Senhor, porque só Tu me faz repousar seguro. Fiquem na paz de Cristo. Bom dia.